mal. Nunca mais. Aí o prazer de você poder ver um filme, ter uma conversa com alguém na velocidade normal, é o prazer de estar presente aqui agora. Tá se perdendo cada vez mais, né? Você está perdendo uma coisa que, se você não é capaz de ouvir as pessoas como elas falam, se você não é capaz de ver um filme como ele foi gravado, teatro, então, essas pessoas não podem ir a teatro. Então, nós estamos perdendo a capacidade de aprender com a arte, porque você fica lá acelerando tudo. Então, não veja. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu levo tão a sério série, quando é boa, que eu não me permito ver mais de uma por dia, um episódio. O cérebro, para te defender, ele tem que estar sempre projetando cenários. Existem sistemas que projetam cenários. Por exemplo, você vai viajar para um lugar, o que se você pensa? Não, eu vou levar isso, que eu posso precisar disso, eu posso precisar daquilo. Você projeta cenários. E você faz isso até para sobreviver, né? Para poder estar pronto para determinadas situações. A gente se prepara, a gente faz simulações. O que acontece? Se o teu cérebro está o tempo todo projetando o futuro, você não está vivendo agora. Um pouco de ansiedade é fundamental. O excesso de ansiedade, a gente pode falar que ele está sequestrando o seu presente? Está sequestrando o presente, e é por isso que as pessoas têm a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Porque elas não estão vivendo aqui agora. Quando é hiperfoco e quando é ansiedade? E porque às vezes o hiperfoco é desculpa que a pessoa dá por ser ansiosa. O hiperfoco você tem a sensação boa. De produção. De produção. É aquela coisa que você fala assim, nossa, que bacana. Passa o tempo, você fala, eu tive aqui 4 horas, porque estava tão bom que eu achei que passou 1 hora. Isso é o hiperfoco. É quando eu estou alinhada naquilo que eu estou fazendo. Aí você abre um portal do tempo, né? Que é diferente. Agora, quando é ansiedade, você não tem essa satisfação. Você sofre, tá ruim, você tá sempre se. Ai, se eu tivesse fazendo aquilo, ai, se... A ansiedade se resume por essa interjeição chamada se. Entendi. Se fosse chover, se não sei o que lá, se... Então, assim, se você fala muito se, você é ansioso. Mas vai que o tempo muda, vai que isso acontece. Gente, a gente um monte de suposição, pronto. Né? É um monte de suposição. E como o cérebro não diferencia o que é real, tudo que eu imagino ou que eu penso, o teu cérebro monta um cenário para que você possa simular situações que, quando um dia acontecer, você está preparado. Que hoje se fala muito em trauma. O trauma é real, tá? Mas o que está acontecendo é que hoje tudo é trauma. Trauma não é exatamente o que acontece, é como eu reajo. Porque se eu estiver preparada ou for resiliente para lidar com uma situação, ainda que traumática, aquilo não se configura a longo prazo um trauma para mim. Então nem sempre o trauma para um vai ser para o outro. Exatamente. Porque não é exatamente a situação, é como você reage a ela. Se você reagiu mal, paralisou, não enfrentou, isso te traumatizou. Mas hoje a gente está tendo uma coisa que tem gente que quando a gente fala ou faz uma questão, olha, tá legal, mas eu gostaria que você fizesse dessa forma, traumatiza, tudo traumatiza, tudo ofende. Sabe? Eu acho que existem coisas que realmente traumatizam. Uma violência, um assédio moral repetitivo, uma coisa. Agora, a gente hoje está vivendo um momento que você não sabe como fala para uma pessoa que não está legal. Tem que polir tudo, né? Tem que polir tudo e é assim, se não traumatiza, é trauma ou é dificuldade de lidar com a vida real? Porque assim, se a gente pensar, a vida vai arranhar a gente. E eu não estou falando isso porque sou eu e o mundo inteiro. A vida nasce, Gabriel, de um grande atrito. O que é a vida? Caramba. Um óvulo e um espermatozoide. O que o espermatozoide faz? Fecunda, né? Fecunda. Ele fura. Aquilo existe uma fricção, um atrito. A vida nasce do atrito. Atrito nós teremos o tempo todo na vida. Nós tivemos uma geração anterior, 2 ou 3, em que houve uma época que a geração seguinte sempre podia mais que a geração anterior. E esses pais que passaram a poder mais começaram a oferecer
tudo aos seus filhos, como tipo assim, não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu quero que meu filho tenha carro porque eu levei não sei quanto tempo para comprar um carro. Dá tudo de mão beijada, seu filho não sabe o real valor da coisa. E aí, quando ele vai para o mundo real, que o chefe fala, não, isso aqui não está legal. Como não está legal? Porque a gente teve pais que apostaram que iam dar tudo para os filhos e isso ia ser bom. Tudo não é bom, escassez demais não é bom, existe um meio termo. Por exemplo, a geração Z, existe um percentual de jovens formados que nunca trabalharam. Nunca. Por quê? Porque eles vão para o primeiro estágio, se frustram, voltam. E todo mundo quer escolher um emprego. Ninguém quer começar de baixo, né? Tipo assim, fez faculdade, fez tudo, ele quer começar já onde? Lá em cima. Essa geração que os pais foram se movendo de uma forma ascendente, talvez tenham errado muito em querer que os filhos não passassem o que ele passou. Porque eles ascenderam na vida porque passaram pelo que passou. Você acha que você pode dar um carro com 16 anos a um filho? Não. Porque tem gente que não está esperando nem 18 ele conquistar. Porque você pode, desde o início, falar, se você pode, filho, eu vou te dar uma mesada, mas eu não vou te dar, eu vou te dar R$200 por mês. Você ficará com 50, 150 eu vou investir para você comprar seu carro aos 18 anos, tá bom? Na verdade é uma insegurança. Tem pais que acham que tem que ser amados. Porque eu acho que pai e mãe não tem que ser amados. Eles vão ser amados com o tempo. Eles têm que ser respeitados e têm que ser referência. Por isso que o exemplo ainda é a melhor coisa que você pode dar pro seu filho. Não tem jeito, né? Eu falo porque às vezes o pai e a mãe também não estão altruístas, vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Porque às vezes ele teve, né? Só que é muito mais fácil deixar no telefone, é muito mais fácil dar o que ele fala, ele chora, toma aqui, ele reclama. Pai e mãe não pode ter medo de desagradar. Porque assim, é esse desagrado que lá na frente esse filho vai olhar e vai falar, eu entendi. Eu fico pensando, esses casais que têm filhos e são casais que ganharam muito dinheiro numa velocidade inexplicável, inexplicável não, mas a gente sabe o porquê, vendendo coisas erradas na internet, fazendo publicidade, divulgando coisas erradas. Essas crianças estão acostumadas a andar de avião, essas crianças estão acostumadas a ter tudo. Festas que não é festa, é um evento. Criança não quer isso. Criança tem que botar pé na grama, se sujar, brincar com os amigos. Não tem que fazer essas festas que parece que tem que apresentar a criança à sociedade. Já começa a adultizar a pessoa, a criança de novo. Exatamente. Isso gera uma ansiedade na criança também, já que ela não teve essa, como é que eu vou dizer, essa infância. A gente hoje está tendo depressões, quadros de depressões cada vez mais jovens e já atingindo a infância, e a gente está tendo taxa de suicídio também cada vez mais cedo. As depressões estão ficando mais intensas e mais precoces. Em média, vem mais pessoas no consultório ou vinha mais pessoas com depressão ou com ansiedade? Ansiedade disparada. E depois dava depressão? Primeiro, a ansiedade crônica leva à depressão. Caramba, porque o que é ansiedade crônica? É pensamento negativo o tempo inteiro. O cérebro suporta muita coisa, mas ele detesta. A ansiedade é quase um câncer da psique, né? Porque parece que vai criando metástases, você não vai cuidando, ela vai só tendo mais vai alterando o seu sistema imunológico, vai alterando sua maneira de ver o mundo, que passa a ser negativa, vai aumentando seus níveis de medo, seus níveis de estresse. Então, com certeza, a ansiedade excessiva e crônica caminha para depressão, caminha para doenças autoimunes, caminha para situações que podem... Claro que o câncer tem muito mais do que isso, né? Já tinha o gene, né? Gene, tipo do tumor, mas com certeza, se você tem qualquer tipo de câncer e os seus níveis de ansiedade são elevados, a sua resposta a qualquer tratamento vai ser pior. É muito simples. Se eu estou vivendo o tempo todo com a sensação de que eu não deveria estar aqui, deveria estar fazendo outra coisa em outro lugar, em outro tempo, com outras pessoas, a minha vida está num nível acelerado que a ansiedade está me dominando. Quando você está no lugar fazendo o que você quer ou o que você se propôs a fazer e você faz, ou seja, quando você é inteiro no que você está fazendo, você está combatendo a ansiedade.
E isso tem a ver com o sentido e propósito da tua vida. Se você está usando os seus talentos, usando os seus dons para construir uma história que, no final das contas, você vai deixar um legado e vão olhar e falar assim, putz, o Gabriel foi um ser humano legal. Ele deixou uma trilha aqui que é compatível. E como que a gente descobre esse sentido e propósito? Porque a gente vê tanta gente falando, você precisa saber por que você veio na vida, que você não sei o que, mas como é que é isso de fato mesmo? Vai no território que a gente nunca deixa de pisar. A infância. Lá está a sua essência. Lá está o que você era antes de qualquer influência, de qualquer pessoa dizer que você tinha que ser isso ou aquilo. Onde estava a tua alegria? Entendi. Onde estava o teu mexer na terra, nas coisas? Onde estava o teu não medo?